Essa é a aula 2 do módulo Sistema de Arquivos do curso de Sistemas Operacionais da Universidade Federal de Campina Grande. Nessa aula a gente vai falar sobre o sistema de arquivos do Unix. O sistema de arquivos do Unix, projetado no final da década de 60 e início da década de 70, é um sistema de arquivos extremamente interessante, haja vista que ele continua sendo usado atualmente por vários sistemas. O principal conceito do sistema que diferencia o sistema de arquivos do Unix é o conceito do noíndice, ou NOI ou inode. O diretório em sistemas de arquivos no Unix, ao invés de armazenar todos os metadados do arquivo, armazena apenas um metadado, que é o nome do arquivo, e todos os outros metadados associados àquele arquivo são armazenados em uma outra estrutura de dados que é chamada de NOI. O NOI contém, entre outras coisas, as informações sobre a localização dos dados de um arquivo de sistema de arquivos, no sistema de arquivos. A ideia de se separar essas duas coisas é para fazer com que o processamento de uma chamada de abertura de arquivo, que a gente vai ver mais na frente, possa se dar de forma mais eficiente. Além disso, isso permite que o tamanho do nome de um arquivo não precise ser pré-definido. Ou, se você pré-definir o tamanho do nome do arquivo, você possa pré-definir um valor grande sem precisar que a estrutura que armazena os metadados de um arquivo tenha um tamanho fixo grande. A gente vai ver isso mais à frente. Então, os NOI têm tamanho fixo e cada NOI tem um endereço diferente que define onde ele está armazenado no sistema de arquivos. Cada entrada do diretório associa um nome, que pode ter um tamanho variável, a um número de NOI. Então, por exemplo, suponha que nessa árvore de diretório apenas os arquivos barra, barra B, barra C e barra B, barra D sejam diretórios. Então, o conteúdo desse diretório seria algo assim. Então, por exemplo, no diretório barra, você teria 3 nomes, o nome A, o nome B e o nome C, cada um associado a um NOI diferente, o NOI 3, o NOI 12, o NOI 4. No diretório B, você teria os nomes D e E, cada um associado ao seu inode, e no diretório C, você teria os nomes F e G, associados aos anodes 5 e 7. No diretório BD, você não teria nada listado, porque o diretório está vazio. Bom, como é que é essa estrutura de dados do NOI? A estrutura de dados do NOI ela é dividida em 2 pedaços. Esse pedaço azul claro é o pedaço onde são guardadas as informações sobre permissão, sobre o tamanho do arquivo, datas de criação, de último acesso, etc. Então, são todas as informações, os metadados do arquivo, menos o nome, que a gente já viu que vai ser armazenado no diretório, e a informação de localização do arquivo. A informação de localização dos blocos do arquivo, ela é estruturada nesses 13 blocos que a gente vê depois dessa parte azul clara, onde os outros metadados são armazenados. Então eu tenho o que se chamam blocos diretos, são 10 blocos diretos. Esses blocos aqui, ou esses endereços aqui, apontam para blocos de dados. Então, se o arquivo tem até 10 blocos, toda a informação de onde esse arquivo está armazenado no disco vai ser armazenada aqui nesses 10 blocos. Se o arquivo tem mais de 10 blocos, então eu preciso usar um bloco indireto. Esse bloco aponta para um bloco do disco que, ao invés de conter dados, contém mais metadados. Esses metadados são endereços de blocos de dados. Então, nessa indireção de um nível, eu aponto para um bloco de endereços que, por sua vez, aponta para um bloco de dados.
E aí eu tenho direção de 2 níveis e de 3 níveis. Em direção de 2 níveis, que é a roxinha aqui, eu aponto para um bloco de indireção dupla, que por sua vez aponta para um bloco de indireção simples, que aponta esse para o bloco de dados. Na indireção dupla, que é o laranja, eu aponto para um bloco de indireção simples, que é esse roxinho, ou duplo, desculpa. O roxinho aponta para o rosa, que é um bloco de indireção simples, e esse outro aponta diretamente para o bloco. Bom, qual o tamanho máximo de um arquivo nesse sistema de arquivos? Então vamos ver. Se a gente supor um bloco de 4K, se o arquivo tiver menos de 40K, os endereços dos até 10 blocos que compõem este arquivo estarão armazenados no próprio NOI. Se o tamanho do arquivo é maior do que 40K e menor do que 40K mais 4 MB, os endereços dos até 10 mais 1K blocos que compõem este arquivo estarão armazenados no NOI e nos blocos de indireção simples. Note que a gente está aqui assumindo que eu vou usar 4 bytes para cada apontador. Portanto, se meu bloco tem 4K bytes, eu consigo armazenar em um bloco 1K apontadores. Como cada apontador aponta para um bloco de 4K, eu tenho 1K vezes 4K, que dá 4 megabytes. E assim por diante. Então é fácil perceber que o tamanho máximo do arquivo nesse sistema de arquivos, assumindo um bloco de tamanho de 4K, é em torno de mais de 4 terabytes. Como é que isso é obtido? Os 10, aqui corresponde aos 10, isso aqui é o número de blocos, tá? Então eu tenho 10 blocos que estão armazenados no inode, 1K blocos que eu consigo acessar pelo bloco de indireção de primeiro nível, 1K vezes 1K, ou seja, 1 mega blocos em 2 níveis, e 1K vezes 1K vezes 1K, ou seja, 1 giga blocos na indireção dupla. Quando eu multiplico esses 1 giga blocos pelo tamanho de um bloco que é 4K, eu chego a 4 terabytes. Bom, como é que o sistema de arquivos do Unix é organizado no disco? Essa figura mostra os principais elementos do sistema de arquivos no Unix. O primeiro bloco é um bloco de boot, guarda a informação do programa que é usado para carregar o sistema operacional na memória, se esse sistema de arquivos tiver um sistema operacional no qual eu posso, ou através do qual eu posso realizar a operação de boot. Então, tipicamente, isso aqui tem um programa que sabe ler o núcleo que está armazenado em um arquivo dentro desse sistema de arquivos, colocar isso na memória e dar boot na máquina. O superbloco é um bloco especial que armazena informações sobre o sistema de arquivos. Por exemplo, uma das informações que o superbloco armazena é o tamanho dessa tabela de inodes. O tamanho da tabela de inodes define o número de arquivos que eu posso ter nesse sistema de arquivos, já que cada arquivo está associado a um inode, ou um NOI. O mapa de blocos, o mapa de bit, esse bloco que armazena um mapa de bit, ele é usado para fazer a gerência dos blocos livres. Então isso pode ser feito. Essa é uma forma de implementar. Né? Uma outra forma seria com uma lista de blocos livres. Se eu implemento isso como um mapa de bits, eu tenho um mapa que é do tamanho do número de dados de blocos de dados que eu tenho aqui, e para cada bloco eu tenho um bit 0 ou 1 dizendo se aquele bloco está livre ou ocupado. Depois dessas informações do superbloco e das informações sobre os blocos livres, eu tenho uma tabela de noisy, ou seja, eu tenho uma sequência de noisy. Como a gente viu, os noisys têm
tamanho bem definido. Por exemplo, no Unix, eles têm 64 bytes. Então, num sistema, se meu sistema tem blocos de 4K, eu vou ter 4K dividido por 64 e nodes em cada bloco. Então, dado o número do NOI, então se o NOI é o NOI 100, eu tenho muito facilmente como calcular em que bloco e em que offset daquele bloco aquele NOI está armazenado. Então, depois da tabela de NOIs, eu tenho a parte do sistema de arquivos que armazenam os blocos dos arquivos. É aqui também que são armazenados os blocos indiretos, de indireção simples e indireção dupla dos inodes. Então, se um arquivo é muito grande e a informação sobre onde os blocos desse arquivo estão armazenados no disco não cabe apenas no inode, a gente usa blocos aqui dessa área para armazenar esses metadados. Bom, isso apresenta a organização no disco do sistema de arquivos Unix. Bom, com essas informações todas que a gente tem, a gente já pode discutir como é que essa operação aqui é realizada. Note que quando eu vou, antes de ler um arquivo, eu preciso abrir esse arquivo. E em C, a chamada para abrir seria uma chamada como essa aí, open /A/B/C, é um caminho absoluto para esse arquivo, e aqui é um flag que indica para o open que eu quero apenas ler este arquivo. Então o que é que o open tem que fazer? O open tem que encontrar os metadados associados ao arquivo C para verificar se o usuário que está executando o processo que está realizando essa chamada open tem permissão de leitura nesse arquivo. Bom, como é que eu chego no metadado do diretório ou do arquivo C? Essa informação está no NOI associado ao arquivo C. Onde é que está a informação sobre qual é o NOI do arquivo C? Isso está dentro do arquivo B. Então, B é um diretório que contém como filho, se esse arquivo existir, né, ele vai estar dentro do diretório B. E lá no conteúdo do diretório B, eu vou ter uma entrada C associada ao inode do arquivo C. Bom, para ler o bloco B, ou melhor, para ler o diretório B, eu preciso descobrir onde é que estão os blocos do diretório B. E os blocos do diretório B estão armazenados, o endereço desses blocos, os endereços, né, desses blocos estão armazenados no inode do arquivo B. Mas quem é que sabe onde é que está o inode do arquivo B? O inode do arquivo B está armazenado no diretório A, se o arquivo B existir, se o diretório B existir. E por sua vez, para eu saber onde é que o diretório, onde é que o inode, qual é o inode associado ao diretório B, eu preciso ler os blocos do diretório A, e por sua vez, para ler os blocos, eu preciso saber quais são esses blocos que estão armazenados no NOI do diretório A, e a informação sobre onde está o NOI do diretório A está no diretório barra. Para isso eu preciso ler o barra. Bom, e aí acabou minha sequência. Como é que eu começo a fazer isso? Bom, o Bootstrap é feito fazendo com que o sistema operacional saiba a priori qual é o número do NOI do diretório barra. Então, por exemplo, no Unix, o NOI do barra é o NOI 2. Então, sabendo o tamanho dos NOIs, eu sei como ler o bloco aonde o NOI 2 está armazenado e ler exatamente os 64 bytes associados àquele NOI, que é o NOI do barra.
Feito isso, eu tenho acesso aos blocos onde o arquivo barra, o diretório barra, está armazenado aqui. Então eu consigo ler cada um desses blocos à procura de uma entrada que tenha o nome A. Quando eu achar essa entrada do nome A, eu vou ter um inode. Se eu ler o arquivo barra inteiro, o diretório barra inteiro, e não achar um arquivo chamado A, significa que esse open não vai funcionar, não existe esse arquivo. E o open retornaria um erro. Caso contrário, eu consigo ler o inode do A e, por sua vez, consigo ler os blocos do A. Procuro nesses blocos uma entrada com o arquivo B e descubro o inode do arquivo B. Aqui, de novo, se não existir, retorna um erro. De posse dos blocos do diretório B, eu consigo ler os blocos do arquivo B à procura de uma entrada com o arquivo C, com o nome C. Quando eu achar essa entrada, se eu não achar essa entrada, é porque o arquivo não existe, eu retorno o erro. Se eu achar essa entrada, tem associado a essa entrada o inode do arquivo C. Lendo esse inode, eu consigo verificar as permissões daquele usuário que está tentando ler o arquivo para leitura e verifico se aquela informação pode ser lida ou não. Bom, isso conclui a nossa explicação de como é que o sistema está armazenado no disco. Mas a gente precisa fazer que isso funcione de forma eficiente. Né? Vocês viram a complicação que é a execução de um simples open de um arquivo. O número de operações no disco que precisam ser realizadas para que eu possa dizer se um determinado arquivo pode ou não ser aberto por um processo. A gente já viu anteriormente que a forma de fazer isso eficiente é implementando um cache, ou seja, guardando as principais informações do sistema de arquivos na memória, sobretudo aquelas informações associadas com os arquivos que estão abertos. Então, a necessidade de se abrir e fechar arquivos é justamente para indicar para o sistema operacional qual é o arquivo que vai ser manipulado, de tal forma que o sistema operacional possa trazer para a memória e deixar em cache as informações associadas a esse arquivo. Note que algumas informações só existem na memória. Por exemplo, o offset do arquivo. O offset é o ponto onde atualmente as operações de leitura estão sendo feitas, leitura e gravação estão sendo feitas no arquivo. Normalmente, quando se abre um arquivo, o offset é iniciado com valor 0 e, a partir dali, toda vez que eu faço uma leitura, por exemplo, se eu ler 10 bytes do arquivo, o offset é avançado 10 bytes. O offset também pode ser avançado pelo próprio usuário, sem que nenhuma operação de leitura ou escrita seja executada, usando o system call seek, para posicionar essa cabeça de leitura, digamos assim, na posição que se quer ler. Bom, existem dois grupos de estruturas de dados principais que são usadas pelo sistema de arquivos para implementar caching e, assim, tornar a escrita e a leitura mais eficiente. O primeiro grupo diz respeito ao caching de blocos, ou seja, os blocos do arquivo. Então, toda vez que um bloco é lido ou escrito, eu crio uma cópia desse bloco na memória. Essa estrutura de dados usada, ela funciona como um mapa, uma tabela hash. O hash é feito em cima do bloco. Aqui na figura a gente está fazendo só em cima do bloco, mas como eu posso ter vários sistemas de arquivos sendo utilizados ao mesmo tempo, eu vou ter, na realidade, dois índices aqui que são usados para fazer o hash. É o dispositivo onde o sistema de arquivo, ou a partição onde o sistema de arquivo está armazenado, e o bloco dentro daquela partição. Então, ao fazer... então, se eu quiser ler, por exemplo, o bloco 4 do sistema de arquivos 1, ou vamos falar só de bloco, já que a figura só fala em bloco. Então, se eu quiser ler o bloco 4,
Esse bloco e minha tabela hash aqui divide o domínio aqui em 4 pedaços. O bloco 4 sempre estaria nessa primeira faixa aqui. Então, ao invés de pesquisar na lista inteira para achar se o bloco 4 já está na memória, eu preciso fazer isso só em um quarto da lista. Então, é uma tabela hash simples que mapeia de forma eficiente um número de bloco nessa estrutura de dados, que é o caching de bloco. Então, toda vez que eu vou ler ou gravar um bloco, a primeira coisa que eu tenho que ver é se esse bloco já está em memória. Se o bloco não estiver em memória, eu tenho que alocar um desses blocos, inserir esse bloco na lista adequada e providenciar a leitura do disco para a memória. Esse bloco é marcado como travado, enquanto a operação de disco não é concluída, de tal forma que se um outro processo tenta ler ou escrever esse mesmo bloco, ele vai verificar que essa operação, embora o bloco ainda não esteja disponível na memória, essa operação já foi solicitada e ele não precisa solicitar a operação novamente. Bom, o número de blocos que são disponibilizados nesse caching é limitado pelo sistema operacional. Então, é fácil de perceber que depois de um certo tempo de operação, todos esses blocos vão estar ocupados com algum bloco que foi lido do sistema de arquivos. Se eu precisar ler um novo bloco, eu preciso remover um desses blocos dessa lista para dar lugar ao novo bloco que vai chegar. Então, além dessa lista encadeada aqui que implementa minha tabela hash, eu tenho uma outra lista que liga todos os blocos, que é a lista de blocos livres. Essa lista é arrumada usando uma política LRU, ou seja, Least Recently Used, e aí, por conta de todas aquelas coisas que a gente discutiu de localidade de referência em aulas passadas, eu vou remover da lista aquele bloco que foi menos recentemente usado, já que há uma menor probabilidade daquele bloco ser novamente usado por um programa. Se o bloco foi modificado, ele precisa ser gravado no disco antes que o novo bloco possa ser lido sobre ele. Então, vamos supor que eu preciso de um bloco livre. Nesse caso aqui da figura, seria o bloco 3 que iria sair. E vamos supor que eu precisasse colocar o bloco 8 na memória. Então, esse bloco ia sair dessa posição aqui, esse bloco 3, e viria para cá, que é a posição onde o bloco 8 deveria entrar por conta do hash. 8 é divisível por 4. Bom, essa é a estrutura de dados que permite que minha operação sobre blocos de arquivos possa ser mais eficiente. Então, por exemplo, quando você lê um caractere de um bloco, o bloco inteiro vem para a memória. De tal forma, se você está lendo um arquivo sequencialmente, caractere a caractere, no primeiro caractere que você lê de um bloco, traz o bloco inteiro, os outros caracteres vão ler essa informação. As outras operações de leitura de caractere vão fazer essa operação lendo a informação já na memória e vão ser muito mais eficientes. Bom, o outro bloco de estruturas de dados tem a ver com a manutenção do offset de leitura e gravação para cada arquivo aberto e a manutenção dos inodes de arquivos abertos. Isso é feito através de 3 tabelas. A primeira tabela é a tabela de inodes, ou seja, toda vez que eu abro um arquivo, a primeira coisa que eu descubro qual é o inode daquele arquivo, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se o inode já está nessa tabela. Se o inode já está nessa tabela, eu não preciso fazer mais a leitura. Então, naquele exemplo que eu falei no passado do Open, esse exemplo aqui, eu vou voltar um pouco aqui. Esse exemplo aqui, é muito provável que o inode do arquivo barra esteja já na memória. Então, eu não precisaria ler
toda aquela informação. A outra tabela é a tabela de arquivos abertos do sistema. Então, cada arquivo aberto tem uma entrada nessa tabela e o offset daquele arquivo está armazenado nessa tabela. Esse reference count que aparece tanto na tabela de arquivos abertos como na tabela de inodes permite que eu possa liberar recursos quando esses recursos não estão mais usados. Então, toda vez que tem alguém usando um inode, esse reference count é incrementado, e toda vez que alguém termina de usar aquele inode, por exemplo, faz um close num arquivo, esse reference count é subtraído. Quando o reference count chega a zero, significa que essa entrada está vazia. A mesma coisa para a tabela de arquivos abertos. A última estrutura de dados que você vê aí nessa figura, mais ao lado esquerdo, é a tabela de arquivos abertos por processo. Cada processo tem a tabela de arquivos que ele abriu. Essa tabela tem simplesmente um apontador para a tabela de arquivos abertos. Então, isso torna essas estruturas de dados extremamente flexíveis em relação ao tipo de compartilhamento que eu posso ter. Então, por exemplo, nessa figura eu mostro que o processo A e o processo B estão operando sobre o mesmo arquivo de forma concorrente. Porque os dois têm uma entrada da tabela de processo da tabela de arquivos abertos por processo, apontando para a mesma entrada de arquivos abertos. Tá? Bom, com isso a gente conclui a discussão sobre o sistema de arquivos do Unix. Na próxima aula a gente vai falar sobre consistência e segurança em sistemas de arquivos.